Que a paz e o amor de Jesus esteja e permaneça em nossos corações. Agradeço a todos vocês por ter nos acompanhado aqui em nosso canal do YouTube. O título desse vídeo é Não Somos Espíritos Principiantes. Achei esse texto interessante, bem reflexivo, por isso o trouxe aqui para todos nós refletirmos sobre ele. Nenhum espírito encarnado atualmente na Terra saiu recentemente das mãos do Criador. Todos eles trilharam um longo caminho para se construírem tal como são na atualidade. Todo espírito é criado simples e ignorante, ou seja, simples e sem conhecimento, e gradualmente cresce em inteligência e moral. Veja que coisa extraordinária, né? Saímos todos de Deus, o Pai Criador. Saímos da mesma forma, mas como individualidades. E vamos desenvolvendo, então, com o passar do tempo, a inteligência e a moral. Todo espírito, na sua caminhada, ele erra e acerta, vivencia paixões e desenvolve virtudes também. O progresso é uma lei da vida e implica a impossibilidade de um espírito regredir em sua evolução. Ou seja, o aprendizado, ele fica em nossa memória. Não perdemos jamais, não regredimos. Por isso que a possibilidade de reencarnarmos piores do que estamos agora não ocorre. Da mesma forma, muitas pessoas ainda perguntam, né? Podemos reencarnar, se formos pessoas muito más, em animais? Não, isso não é possível. Sempre iremos reencarnar em corpos físicos, em corpos humanos. O progresso é uma lei da vida e implica a impossibilidade, então, do espírito regredir na sua evolução. Todo espírito se encontra, isso é interessante a gente frisar, nós nos encontramos no ápice de nossas virtudes e de nossa inteligência. Estamos em nosso melhor momento como espíritos. Mas, contudo, por vezes impressiona a derrocada moral de algumas pessoas. Eles ou elas parecem levar uma vida honrada e de repente se permitem atos vergonhosos. Se um espírito não pode regredir, como explicar isso? Uma boa pergunta, né? Na verdade, apesar do equilíbrio aparente, cada homem traz em si mesmo as marcas do seu passado. Daí o termos dito no princípio que não somos espíritos principiantes. Não estamos em nossa primeira reencarnação. Paixões e vícios do pretérito dormem em nosso íntimo ainda. Estão nas nossas memórias. Porque não foram essas paixões e esses vícios definitivamente superados. Não se pode afirmar que a evolução, ou melhor dizendo, não se pode afirmar que a evolução, quanto a eles, se consolidou. Ou seja, o quanto nós, nas nossas vivências, aprendemos com as próprias reencarnações, com a própria vivência. Cada qual sabe o que constitui uma tentação para si. Alguns identificam no próprio íntimo a tendência à desonestidade material. Outros têm inclinação para leviandades sexuais. Existe ainda quem sinta uma certa alegria, por incrível que pareça, quando humilham as outras pessoas. Essas são áreas críticas do processo evolutivo da criatura. E aqui não tem desculpas quando cometemos atos assim, porque não somos espíritos principiantes. Então, essas são áreas críticas do processo evolutivo da criatura. Em relação a elas, urgente é exercitar a vigilância. O maior incêndio, sabemos muito bem, ele pode principiar por uma simples fagulha. Em face da tentação,
é importante evitar o primeiro passo rumo ao vício. Por isso que existem entidades que ajudam, por exemplo, os viciados em tóxicos, viciados em bebidas, viciados em sexo. E o jargão que se tem, o lema que se tem é: mais um dia sem ter feito tal coisa. Mais um dia sem ter feito tal coisa. E assim a gente vai repetindo sempre, né? Após começar a trilhar o antigo caminho, as tendências escondidas podem ressurgir, fortes, dominadoras. É raro que uma pessoa de vida regrada decida repentinamente cometer uma grande loucura. Se a pessoa é efetivamente equilibrada, ela não se desequilibra. Mas se ela aparentemente é equilibrada, pode ocorrer então que a tentação o leve a desequilibrar-se. Ela dá pequenos passos nessa direção e pouco a pouco seu caminhar ganha velocidade. Os escândalos mais vergonhosos são o desdobramento de pequenos deslizes que a pessoa imaginou irrelevantes. Nós temos aqui em nosso país certas particularidades em muitas áreas, em muitas situações. Lamentavelmente, a corrupção ainda se faz muito presente aqui em nosso país. E como as notícias que nos chegam são as mais relevantes, então nós vemos, por exemplo, no meio político, pessoas que aparentemente eram impolutas. Jamais poderíamos imaginar que poderiam cometer um ato desonesto. E o cometem. Porque traziam dentro de si essa tendência. E quando surgiu a oportunidade, ele não resistiu à tentação. E praticou a corrupção. Prejudicou-se e prejudicou milhares de pessoas. No lado íntimo, caseiro, no ambiente mais próximo de nós, isso também ocorre de forma bem a miúde. É muito comum. Lamentavelmente, ainda. Pessoas de quem não imaginávamos que pudessem fazer certas coisas, acabam fazendo. Porque traziam dentro de si isso. Traziam dentro de si não para que colocassem isso para fora, mas que ficasse escondido dentro de si isso e combatessem, trabalhassem no sentido de efetivamente vencer esse vício, vencer uma paixão. Mas não foram capazes de fazer isso. Mas não existe desculpa para isso, porque não somos espíritos principiantes. Por isso que os escândalos mais vergonhosos são o desdobramento de pequenos deslizes. Uma vez despertadas as sombras íntimas, dominá-las pode ser uma tarefa difícil. Todo espírito tem suas grandezas, mas também tem suas misérias. Em determinadas áreas, o seu potencial no bem é incomum e sua força é manifesta. Em outras, ele possui flagrante fragilidade moral. Ciente disso, prestemos muita atenção em nosso mundo íntimo. Enfatizemos o potencial no bem, desenvolvendo-o, centrando nele as nossas emoções e os nossos atos. Quanto às falhas morais, cuidemos de fazê-las definhar por falta de alimentação. Porque se não alimentamos os nossos vícios, eles tendem a desaparecer. Mas para não alimentar os vícios, nós precisamos nos esforçar muito. Não se permita a fagulha que principia o incêndio. Não imagine que a sua felicidade depende de vivenciar paixões e tendências inferiores. Absolutamente. Nós somos espíritos imortais, vivendo uma reencarnação, vivendo no plano material, mas nós somos espíritos. A genuína felicidade, ela é feita de paz, de honradez, de plenitude. Pensemos nisso, diante das tentações. E lembremos
que sim, Deus é bom, Deus é misericordioso, mas nós não somos espíritos principiantes. Nós já temos maturidade suficiente para entender onde é que nós temos problema. Qual é o nosso calcanhar de Aquiles, ou seja, qual é a nossa fraqueza, por onde entram as tentações. Pensemos nisso, amigos e amigas. Agradeço mais uma vez a sua atenção, dispensada a esse nosso novo vídeo. Muito obrigado, fiquem bem, fiquem em paz.